comentário de hoje, irmãos, está diretamente ligado também com o livro de Levítico, comentário que eu farei agora do livro de Jeremias, profeta Jeremias. Os maus dias, né, do profeta Jeremias, em que, baseado na palavra de hoje, do livro de Levítico, que diz assim, Levítico 26, 3, 30, que faz parte da Parashá Behukotai. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Né? Então aqui está uma confirmação dessa palavra que já tinha sido dita no livro de Levíticos, com relação às experiências do povo de Israel, né, o dia a dia do povo de Israel, e dias em que o próprio testemunho de Jeremias, como a vida dele, né, ele também, como homem, ele tinha planos, ele queria formar uma família, ter esposa, ter filhos. Olhe o que o Eterno diz para Jeremias, irmãos. Não tomarás mulher, não terás filhos, nem filhas nesse lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem nesse lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados nem sepultados. Eu vou parar por aqui porque tem mais comentários para fazer. Então, realmente o povo estava realmente voltado, assim, com seus corações voltados à idolatria, né? Inclusive tem um salmo que, quando nós lemos as palavras do salmo, diz assim, que quando elevamos ou fitamos, né, ou firmamos os nossos olhos para os montes, nós sabemos de onde virá o socorro. Nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus, Criador da terra, que não permitirá que os nossos pés vacilem. Então, miramos os nossos olhos para os montes. O que está querendo dizer essa mensagem? Que quando nós elevarmos os nossos olhos para os montes, seja o Monte Sião, seja outros montes, principalmente aqui o Monte Sião, aqui o foco é o Monte Sião, né? Mas que não só o Monte Sião, como outros montes na terra de Israel, né? No alto dos montes eram levantados altares para Baal, irmãos. No alto dos montes. Então, por isso que o Salmo especifica, quando elevamos os nossos olhos para os montes, nós sabemos de onde virá o socorro. Nosso socorro não virá de Baal, mas virá do Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Criador dos céus, Criador da terra. Né? Então, essa separação que nós temos que entender. Então, o que diz aqui? Capítulo 17, o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e como diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Olha os altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus poste-ídolos. Poste-ídolos, irmãos, é Asherá ou Asherim em plural. No plural, né? Asherá são postes ídolos que tem até o formato do órgão genital masculino, por exemplo. Então, postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Né? Então, imagens vergonhosas, esses postes ídolos. Né? Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus termos. Então, quando fala em altos, são altares levantados a Baal, irmãos. Isso é muito sério, é muito, assim, terrível, né, por povo eleito. O Eterno que estabeleceu um povo eleito, separou um povo, e o povo agindo dessa forma, com seus olhos, seus corações, muito voltados para a idolatria, né?
E lembrando que, por exemplo, o rei Asa, que foi um bom rei dentre os reis de Israel, né? Ele aboliu esses altares, diz a palavra, né? Os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos também. Quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, os Asherim. Isso está em 2 Crônicas 14, 2 e 3. E também tem um outro profeta, né, nos tempos dos juízes, que também foi bastante corajoso e obedeceu ao pedido do Senhor, embora o pai dele tinha também estabelecido uns altares para Baal e coisas assim, né? Estou falando de Gideão, em livro de Juízos 6, 25 e 29, que diz assim: Gideão, a pedido do Eterno, derruba o altar de Baal, que era do seu pai, que era do pai dele, e corta o poste ídolo, Asherá, que estava junto ao altar, e edifica um altar de pedras com camadas. Ele edifica um altar com camadas de pedra no lugar onde estava o altar que tinha sido erigido para Baal, né? Então esse foi realmente um ato de coragem, de obediência ao Eterno, né? E tanto é que depois dessa atitude de coragem dele, ele passa a ser chamado de Jerubbaal. Gideão passa a ser chamado de Jerubbaal, porque Baal também ele fica contra aqueles que seguem Baal, né? Digamos, os que seguem Baal queriam persegui-lo, queriam fazer alguma coisa para Gideão. Então, nós vemos que quando a gente está numa situação assim, um povo que está em idolatria, há uma saída, há um meio, há um plano B, né? Assim como esses homens que tiveram seus corações retos diante do Senhor, o rei Asa e Gideão tiveram a ousadia, a coragem de tomar a frente, né? E eliminar esses deuses, e períodos em que, depois desses feitos, dessas pessoas, do rei e do profeta, houve um período de paz em Israel. Amém?